A gente vai falar um pouquinho sobre as notícias da semana, é, algumas decisões que aconteceram em jogo, e o resultado do jogo, né? Resultado maravilhoso, É, né, cara? Graças a Deus. Né? Pois é, né? Meio complicado porque era um jogo onde o Tite, os jogadores precisavam provar um pouco que as críticas, de repente, estavam erradas ou exageradas, porque a gente não tá lá no dia a dia e não foi o que se viu, né? É, a críticas são exageradas, cara. Tem que deixar o cara trabalhar, entendeu? Tá tudo certo. Não, é porque no momento que você é criticado, você tem que dar a volta por cima para mostrar que, porra, aquilo ali tá errado, né? Ó, o Giovanni entrou agora. Ó, Fala, vamos Daniel. ver. Fala, Ramon. Já temos bastante perguntas aqui, algumas não perguntas, né, mas manifestações aqui da galera. Ó, falando aqui que queimaram o Igor Jesus, falando que o Tite tá de sacanagem com o Gabigol. Tutu tá aqui também. Samuel, só tá faltando você. Te chamei de novo aí. Não sei se você tá online aqui. Tá me vendo, Giovanni? Tá vendo o Ramon? Você eu não tô te vendo, mas estou vendo o Ramon, mas o áudio está perfeito. Meu áudio está legal? Tá ótimo. Ramon tá vendo o Giovanni? Tô. Agora não tô vendo mais você. Tava vendo anteriormente. Tá. Eu tô vendo os dois, graças a Deus. E o Samuel acho que vai entrar agora aí. Então vamos começar aqui a nossa pauta. Ó, Samuel entrou pra mim, agora eu tô vendo todo mundo, tá? O Samuel vê todo mundo? Só não vejo você. Então é isso. Todos os três se veem, mas não me veem. Eu vejo todo mundo. Então é importante que tá todo mundo vendo aí. Já temos algumas manifestações aqui, temos a nossa pauta. Queria então abrir aí com o Ramon, que dessa vez ele foi o primeiro a entrar. Primeiras impressões do jogo, Ramon. O que você achou? O que você tem para destacar dessa partida Flamengo 1, Bragantino 1, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro? Eu tenho que destacar aí, com muita alegria, o ponto positivo, né, cara? Em vez de perder, a gente não perdeu, né? A gente ganhou. Entendeu? Então, ponto positivo. Dá graças a Deus, não perdemos lá. 28 anos que não ganha, hoje também não ganha, não perdeu, né? Graças a Deus. Ponto positivo e tá bem, cara. O time jogou bem, não perdeu, criou, foi roubado pela arbitragem. E é isso, Tudo normal, cara. Essas né, são as Ramon? primeiras impressões. Um ponto positivo, Tudo normal, né? um jogo difícil e conseguimos um ponto positivo aí para seguir nessa jornada aí desse ano aí. É isso. Giovanni, o que você achou no cômputo geral que você tem para destacar? Então, a gente estava até conversando no meio do jogo, né? O jogo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista sempre é muito difícil. O time deles é sempre intenso, muito novo e dá um dinamismo muito grande no jogo. Então fica um jogo físico muito grande da equipe do Bragantino. O Flamengo sentiu no início, tomou pressão, saiu derrotado no primeiro tempo, melhorou no segundo, conseguiu empate, podia até conseguir a virada, mas infelizmente só saiu com um ponto e agora é projetar as próximas rodadas e também a Libertadores. Beleza. Samuel, o que você achou? Samuel já tinha entrado aqui numa das nossas tentativas e aí ele já estava começando a fazer uma análise aí. Não sei se você quer repetir, Samuel, para a galera que está chegando agora. Não, para mim tá. Acho que é um pouco de tudo que eu falei, foi o que o Ramon falou, que o Giovanni falou, né? Eu acho que o De La Cruz está cada dia mais tomando posse da posição dele, né? Que é o pulmão ali, que é o cara que vai distribuir as bolas, vai dar o passe final, vai dar aquele chute, né? Vai dar aquela ênfase ao ataque, coisa que o Arrascaeta sempre fez, com maestria, só que ultimamente ele não está fazendo. Ele está cansado,
tá dodói, né? Ele não tá mais, né, com aquele pulmão todo. E só que tem que arranjar alguém para ficar no lugar do Gerson, né, cara? Porque o Gerson, nitidamente, os 30, 40 minutos do primeiro tempo, ele já tava querendo uma aguinha de coco ali, um picolézinho, né? Tá ruim pro lado dele. Tá ruim pro lado dele ali. Tô sentindo que ele precisa de um tanque de oxigênio ali, um paramédico do lado, não sei. Não sei se só eu que achei isso Não, ou todo mundo eu tem também essa. acho, eu concordo com você. Eu concordo com você plenamente. Tem Eu uma só pauta, se não me engano, tá até uma parte dessa pauta. o Gerson ele precisa mostrar que todo esse valor investido nele. Eu acho só que a gente tem que tomar assim, um certo cuidado, né? Mas eu acho que se a diretoria e se o Tite está estrelando o cara, eu acho que o áudio de alguém está um pouco alto aí. Eu acho que é o do Giovanni. Se estão escalando o cara é porque o cara tem condição de jogo, mas a gente não pode esquecer que o cara acabou de operar o rim, né, cara? E o cara tá jogando. Então, assim, não sei se isso interfere, esse cansaço que a gente vê, essa lentidão dele. A gente sabe que ele sempre foi isso, assim. Só que é uma questão de saúde, não é nem de lesão. Mas se estão escalando o cara é porque ele tem condição de jogo. Mas tem alguma coisa estranha com o Gerson que. Ou então a gente que nunca viu esse futebol dele e ficou iludido lá pela época do JJ, né? Não sei se é isso. Mas seguindo aqui o que a gente tinha combinado anteriormente, é, não tem como sair desse jogo também falando sobre a arbitragem. Só dando um pouco da minha opinião em relação ao que vocês falaram, eu acho que o time melhorou um pouco mais no sentido de querer o resultado. Ainda não foi suficiente para sair com uma vitória, mas eu senti o time mais brigador, que eu, Daniel, não estava vendo em alguns jogos anteriores. Então, nesse sentido, eu gostei de ver o time brigando, mas não está funcionando, né? Sobre a arbitragem aqui que a gente colocou, acabei de ver aqui que não só alguns jogadores deram declaração, mas parece que o Bruno Spindel também deu uma coletiva aqui, que não é comum o diretor dar uma entrevista depois do jogo, criticando a arbitragem, dizendo que só se resolve chamando a CPI. Então, assim... Você não viu ele falando isso, não? Não, eu vim pra live, né? Acabou o jogo, eu comecei a preparar as coisas aqui pra live, eu só vi a entrevista do Bruno Henrique, que foi uma entrevista boa, achei que ele soltou bastante coisa ali. Mas comenta aí, Sim, então, sim. se tu viu essa entrevista, O comenta aí. O Spindel falou em campo mesmo, depois do Bruno Henrique. E aí ele falou, ele criticou a arbitragem, claramente assim, e eu acho que o Flamengo está certo, fazendo pressão na arbitragem também fora dos campos, para o Flamengo não ser prejudicado, porque assim, vou dar um exemplo, né? O Palmeiras é um time que é muito beneficiado, principalmente jogando em casa. Um dos motivos é porque a presidenta Leila Pereira e o Abel Ferreira criticam e pressionam a arbitragem todo jogo, não só no jogo, mas também fora, pré-jogo, e a arbitragem já vai meio que coagida. Então, assim, o Flamengo, na minha visão, hoje fez esse movimento também para não sair de bobo na história, né? Porque todo mundo pressiona e o Flamengo não pressiona, Botafogo vem pressionando muito nos últimos meses. Então é isso. Foi isso que aconteceu pós-jogo. Mas vocês querem falar sobre os erros de arbitragem? Porque eu achei, tem o gol ali, né? Tem a expulsão, que mudaria totalmente a partida, e logo em seguida sai o gol dos caras, e tiveram algumas outras decisões ali, que às vezes não é necessariamente uma falta assim, crucial, mas ele muda um lance, né? Como algumas faltas que podiam ter sido marcadas e que ele considerou que não, algum chute que bate na mão do cara e aí ele, pela regra, diz que bateu no corpo antes, e aquele lance que o jogador do Bragantino puxa dentro da área, né? O jogador do Flamengo num cruzamento. E aí a entrevista do Bruno Henrique ilustra muito isso, né? Porque ele fala que em outros momentos o Flamengo teve decisões contrárias muito parecidas, né? Queria saber o que o Samuel e o Ramon acham disso aí,
Vocês querem falar sobre algum ponto? Já é a segunda, né? A primeira foi contra o Bruno Henrique mesmo, contra aquele jogo Flamengo-Palmeiras, né? Do goleiro dar um empurrão no Bruno Henrique, o Bruno Henrique não fazia nada. E agora foi contra o Bragantino em cima do Luiz Araújo. Eu não vou falar sobre a arbitragem, cara, porque é que eu falo. Ah, já tá de chororô. O Henrique aí mandou aí, né? O Flamengo reclamando da arbitragem. Eu acho que se o Flamengo fizer o que ele é pago para fazer, os jogadores são pagos para fazer, dar o sangue, dar ritmo, correr. Ah, mas o Gerson saiu. Meu irmão, bota outro. Tá ruim no lugar dele? Bota 3. Bota um atacante só. Ah, vou entrar com 2 atacantes. Entra com um atacante só. Entendeu? Não entrou basicamente com um atacante? Então, entrou com um atacante só. Enche ali o meio ali de meia ali, meu irmão. Entendeu? Para suprir a Mas necessidade do Gerson. que meia que vai entrar? Quem é esse meia que você pretende entrar? Porque Pode botar eu concordo meia, com cara. você. Inclusive, eu anotei na minha Pode pauta falar. particular exatamente o que você falou. Você não está me vendo, né? Mas, enfim, Sim. eu anotei na minha pauta particular aqui exatamente o que você falou. Então, concordo plenamente com você quando você diz que se o Flamengo fizesse aquilo que ele tem que fazer, ele nunca vai depender da arbitragem. Então, assim, o time que joga bem, ele pode ter lances capitais que não vai fazer diferença para ele, porque ele está jogando bem e está fazendo gol. O problema é ficar dependendo da arbitragem, né? Exatamente o que você falou. Mas, assim, eu não vejo elenco para tirar o Gerson e vai botar quem? Porque se o cara opera o rim e ele entra, ou é porque ele é o Messi, ou é porque não tem opção. Entende? Porque o cara acabou de operar o rim e quando liberaram o cara estava em campo. Então, assim, eu acho que aí a gente vê Igor Jesus, Vitor Hugo. Para mim, esses caras aí não são jogadores de Flamengo. Wesley, né? Eles compõem o elenco, eles são substitutos da posição, mas eles entram e nada acontece. São poucos ali que entram que fazem. Hoje, o nosso melhor reserva é o Luiz Araújo quando ele não é titular. Ele entra, ele muda o time. Mas não tem nenhum outro. E hoje, mais uma vez, o Pedro joga mal e o Tite não tira o cara. Ele não bota o Carlinhos, ele não bota o Gabigol. Eu nem sei se o Carlinhos estava no banco, mas ele não bota o cara. Eu vi o Carlinho no banco. Então, e o Pedro lá fomeando. O Pedro é fominha pra caramba, cara. O Pedro é fominha pra caramba. Só não vê isso quem gosta muito dele, ou quem acha que é normal o atacante tentar entrar dentro do zagueiro e não tocar a bola. O Ramon já falou isso. Ah, não, porque eu acho que nunca vou reclamar de um atacante que é fominha. Pô, meu irmão, se o cara tem uma opção melhor pra tocar, futebol é coletivo. Isso aqui não é tênis, entendeu? Tem que tocar bola. Ele é atacante, mas ele também tem que servir ali. O importante é o Flamengo vencer. O Pedro não pode ficar achando que ele tem que levar a bola para casa. E ele não é bom nesse sentido. Ele não tem arrancada. O bom dele são outras coisas, né? Hoje ele teve uma bola clara que era só tocar pro lado. Ele invade, ele entra dentro do jogador e perde a bola e dá contra-ataque. Assim, é revoltante ver um cara não tá jogando bem, tem o Gabigol no banco, tem o Carlinhos e o cara não mexe. Queria saber o que o Ramon acha Isso é outra disso aí. coisa que eu queria falar. Mas fala aí, pode falar. Isso é outra coisa que eu queria falar sobre a individualidade do jogador, de cada jogador, né? Se ele está se sentindo apto a fazer isso, só que esse é o problema do Pedro. Ele está há muito tempo se sentindo apto a fazer isso, a pegar, querer, vou entrar com bola e tudo. Não, ele não está mais nessa fase, cara. O Pedro não é um jogador disso. O Pedro ou é para bater pronto, ou é fazer gol de cabeça. Depois eu vou até pesquisar quantos gols de cabeça. Ele tem 16 jogos e 14 gols, né, se eu não me engano. Né? Eu vou ver quantos gols desses 14 gols ele fez de cabeça. Porque a grande maioria é de cabeça. Não tem uma finalização deslocando o goleiro, não vejo uma finalização de bate-pronto. Hã? Ele não é esse jogador, né? Não dá para cobrar dele o que ele não sabe. Mas assim, a posição agora, precisa ele saber fazer o pivô, precisa tocar a bola, né? Tocar a bola não, precisa ter essa última bola, ele precisa dar um corte, fazer o gol, ele faz isso muito bem. Mas no momento que o time está precisando dele, ele não vem voltar para pegar jogo, ele não toca a bola, ele não abre, ele não faz o facão, sabe? Ele não se movimenta a ponto de abrir o espaço para chegar com os jogadores, ou os pontas, ou os jogadores do meio. Ele não está se movimentando. Eu acho que ele não está numa boa fase. O Rico falou aqui, por que os jogadores não assumem
e que estão jogando mal, não falam que estão jogando mal e vão trabalhar. Porque isso não é a cultura do futebol brasileiro, cara. O cara assumir que ele joga mal e falar, a gente está jogando mal mesmo. Eu acho que eles sempre falam de trabalho, mas no coletivo, né? A não ser quando é um erro gritante. Ramon, queria ouvir mais de você. O que você achou desse jogo do Pedro e das substituições, da saída do Igor, principalmente no primeiro tempo? E assim, Ramon, tu tem algo para falar da arbitragem? Além do que o Daniel perguntou? Não, a arbitragem foi maravilhosa, cara. É a arbitragem que a gente gosta, que a gente ama. Cai, ele vai e marca, entendeu? Não dá para reclamar do cara. O cara fez o que ele é treinado, o que a gente gosta, o que a gente quer. Tocou, caiu. Para mim, Não, mas o lance na falta. Mas a gente está perguntando a sua opinião, não o que o brasileiro a gente gosta, não, a sua, Ramon. Não, a minha opinião não vale a pena. Minha opinião não vale muito a pena. Eu quero saber a sua. Como assim, pô? Você tá aqui pra isso. Agora você ficar enchendo meu saco no meu trabalho. O cara tocou no pé do De La Cruz, falta. Acabou. Entendeu? É isso. A arbitragem é isso. Foi bem a arbitragem. Fez o que tinha que fazer, acho que foi boa. Eu consigo entender o Ramon, né? Na verdade, quem ainda não conhece o Ramon vai conhecer o Ramon. E esse jeito debochado dele, na verdade, é porque a gente já cansou de falar da arbitragem, né, Ramon? E nada muda. Então, assim, não vale nem mais a pena falar. Por isso que foi uma das últimas coisas que entrou na nossa pauta aqui, né? Porque a gente não vale a pena falar da arbitragem, porque não muda. É o que o Bruno Henrique falou, né? Nunca gostei de chorar sobre a arbitragem, entendeu? Ficar aqui, meu Deus, roubou o Flamengo. A arbitragem foi boa. Eu acho, só dando uma palhinha para a gente continuar em relação à arbitragem, para mim, nos lances capitais ela acertou, que foi o lance do De La Cruz, que expulsou o Luan Cândido, mas o De La Cruz fez falta antes do Pedro Henrique, então foi anulado. A arbitragem acertou. E o lance do Luiz Araújo, eu não achei que foi pênalti, aquilo ali. O jogador ele briga por espaço, puxa um pouquinho o Luiz Araújo, mas para mim não foi uma força que faça com que o jogador do Flamengo caia. E também não, o Botafogo... mas o problema ali, desculpa te interromper, Giovanni, mas o problema ali não é a força ou não, é o fato do VAR não chamar, é o fato de ignorar o que aconteceu. E se fosse contra o Flamengo, seria pênalti, entendeu? Não, então. Isso que é o ponto aqui. Contra o Botafogo, só para a gente finalizar essa parte de arbitragem, e aí eu deixo até para você dar o seu taco também, Daniel. Eu também não achei que foi falta no Fabrício Bruno, estou voltando um pouquinho, então o Flamengo não tem, para mim, nada, até agora no campeonato, para reclamar de arbitragem. O que eu acho que o árbitro foi hoje, e geralmente é sempre no Brasil, são duas coisas. O árbitro é caseiro, então vai ter uma tendência, mesmo pequena, para o time da casa, e qualquer contato falta. O único que deixa o jogo mais rolar é o que eu vejo no futebol brasileiro, é o Klaus. Não era o Klaus que estava apitando, então qualquer contato falta, e ele um pouco mais caseiro, mas nos lances capitais, ele, na minha opinião, ele acertou. E o que você achou da arbitragem? Lembrando que o que você falou certo também, assim, pelo menos ele tinha que ter chamado... ele tinha que ter olhado o vídeo, o VAR tinha que ter chamado pelo menos conferir a jogada. Claro, pô. Pois é, para mim a entrevista do Bruno Henrique ela tinha que ser gravada e passada o tempo todo, tira a camisa do Flamengo dele e fala como jogador de futebol. Tudo que ele falou ali, sem clubismo, é perfeito o que ele falou. A gente treina a semana toda, a gente vem aqui para fazer o nosso trabalho, os caras têm uma ajuda de fora e essa ajuda nem chama o cara para poder ver o lance, para poder ele interpretar, porque se ele é o poder final ali, a decisão final é dele, ele é o poderoso, ele tem que ser avisado do que está acontecendo, porque ele não tem como olhar todo o campo. Né? Da mesma forma que o VAR chamou ele para aquele tropeço que o cara tem na perna do De La Cruz, a arbitragem tinha que ter chamado para ele por esse puxão. Não importa se tem força ou não. A regra tem que ser igual para todo mundo.
Se chamaram ele. E eu te lembro de uma outra coisa. Teve um trançapé desse que eu falo mal desse cara até hoje. Na Sul-Americana contra o Independente, lembra disso? Que era o Eric Pulgar, não, o Cuejá. O Cuejá trançando perna com o cara na área, o cara cai da mesma forma, marca um pênalti. Entende? Então, sem querer, também é pênalti. Chamou o VAR, marcou a falta. Agora, contra o Flamengo, o cara não chama, fica uma sensação de que o Flamengo foi prejudicado. Não tem como negar isso. Não é chororô e nem clubismo. Isso tem que ser falado, porque a gente fala aqui sobre futebol. Isso aqui é um ponto sobre futebol. Mas eu acho que a gente já está com 20 minutos de live, a gente começou um pouquinho atrasado. Eu não quero que a gente fique só falando de arbitragem, até porque esses vão ser os assuntos até o próximo jogo. A gente sabe que o Globo Esporte vai falar, o Paparazzo vai ficar revoltado e todo mundo com razão vai falar. Mas eu queria falar de outras coisas que outros canais não vão falar, que é a fase do Pedro. Eu queria que vocês comentassem. E aí, isso aqui, na verdade, é uma duplinha. Duas coisas, que é a saída do Igor Jesus no primeiro tempo ainda e a não saída do Pedro. Então, assim, a substituição e a não substituição. Eu queria começar pelo Samuel, que a gente já falou um pouco sobre isso. Samuel tem acertado muita coisa que a gente tem falado. O Pedro tá precisando tomar o suquinho dele, né, o Samuel? E sentar um pouquinho no banco. Eu tô cantando essa pedra já há muito tempo, né? Eu tô cantando essa pedra para vocês há muito tempo. Pedro pegar um banquinho, né? O Arrascaeta já tá no banco. Acho que já tá na hora dele voltar, o Arrascaeta, né? Cebolinha é a mesma coisa. Agora é a vez do banco para outras pessoas, né? O Bruno Henrique, o Gerson, o Pedro, né? Vamos dar uma rodada nessa galera aí, cara. Ah, mas, pô, o Carlinhos não tem ritmo de jogo. Não tá jogando, pô. Não tá jogando. Certo? Que botar o Carlinhos hoje, né? Botar o Carlinhos hoje para jogar esse jogo que, querendo ou não, um jogo importante pra gente pontuar, eu acho que seria meio que fazer a mesma coisa que o Igor Jesus. Botar ele lá e depois sacar ele, né? A não ser que botasse o Carlinhos e no segundo tempo botasse o Olho Gabi, né? Então, poderia ser isso. Mas nitidamente o Igor Jesus não consegue, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, atuar, né? Bem nessa posição. Eu não sei se é falta de entrosamento, é falta de treino, é falta de maturidade, eu não sei. Sei que ele entra muito nervoso. Se o Pulgar não estiver do lado dele, ele entra muito nervoso. Você vê quando ele jogou com o Pulgar, é outra mentalidade. Eu não sei realmente o que acontece com o menino, mas, enfim, a gente não pode falar tudo porque a gente está aqui como torcedor, né? O Tite tem as aval dele lá de médico e o Caraca. Então a gente não pode ficar falando muito disso aí. Mas você tem razão, porque assim, ele é um menino, então assim, ele tá começando a jogar, mas é por isso que eu, por exemplo, falo que o Carioca tem que servir para alguma coisa. E o Carioca tem que ser o momento que bota esse moleque para jogar, para eles perder esse nervosismo, perder essa virgindade e poder, depois quando enfrentar times fortes, ele já ter um pouquinho mais de cancha ali. Agora, isso que você falou de que ele tem o Pulgar deve servir para ele de proteção, isso é verdade. Agora, sim, se um garoto da base, que é tido como um contrato milionário, né, de rescisão, o jogador precisa disso, ele não está pronto para jogar no Flamengo, né? E a gente viu que ele tem ali uns lampejos e tal, mas eu não acho ele tão ruim quanto eu acho o Vitor Hugo, mas eu acho que, assim, mais uma vez eu falo, a base do Flamengo, o banco do Flamengo, não é isso tudo que todo mundo fala. O Flamengo é milionário, mas o elenco do Flamengo não é isso tudo. Queria saber o que o Ramon acha da fase do Pedro, depois o Giovani também comentar isso aí. Mas vocês podem falar na hora que vocês quiserem, gente. Eu sei que vocês não estão me vendo, eu só estou tentando aqui ciceronear e ajudar, mas vocês podem falar o que vocês quiserem aí. Vocês estão se vendo mesmo, né? A fase do Pedro é péssima. Fala aí, irmão, o que você achou? A fase do Pedro é péssima. Como do time todo, né? Daí não adianta a gente ficar falando do Igor Jesus, que ele é fraco, que o moleque tá subindo agora. Normalmente os moleques da base do Flamengo não fazem nada, nunca resolveram. A base é feita para vender mesmo, não vinga, é nervoso, passa mal, tropeça, não consegue amarrar nenhum cadarço. É a base. A base é isso. Não adianta, eles vão entrar
a gente vai ficar nervoso à toa, porque a base é isso. Ele vai madurar quando ele sair lá fora e tal. E o Pedro, cara, não sei porquê, o time todo tá mal, mas ele tá jogando direto, tá babo. Parece o mesmo sintoma do... Não vou falar porque o cara foi operado, a gente não pode falar, porque, pô, coitado, o cara foi operado, a gente não pode falar também. Mas parece uma preguicite aguda, entendeu? Não sei, mas barriga cheia, incomodismo, não sei, cara. Mas eu acho que o time tá no seu auge. Esse é o auge que a gente vai ter durante o ano, cara. Não dá pra esperar muita coisa, não. Você acha que não melhora, não? Você acha que não, com a tendência aí do Gabigol entrar em forma, voltar a pegar ritmo de jogo, o Arrascaeta voltar a ter esses lampejos aí de jogador, você acha que não... Cara, eu sou um tipo de torcedor menos sonhador assim, né? Já fui muito, agora não vejo assim que ele vai acordar um dia, deixar o trap pra lá e resolver treinar e jogar, ser campeão, buscar mais um título. Não vejo. O Arrascaeta parar lá com os cavalos dele, parar de fazer doce e falar, não, cara, calma aí, deixa eu fazer isso aqui. Não vejo. Já ganhou 2 Libertadores, pô, calma aí. Aquela mais de barriga cheia, cara. Calma, tá bom, tá tudo ótimo. Tá tudo certinho. Antes do Giovanni falar aqui, que a gente quer saber a opinião dele também com relação à saída do Igor Jesus, né? Se realmente, já falaram aqui na live, que se ele queimou o menino, ele como jogador em si, e a não saída do Pedro, tendo em vista que o Gabigol jogou 30 minutos no jogo passado, e o Carlinhos é um reforço que o Flamengo trouxe aí, falando bem dele, porque outros clubes queriam ele. Antes do Giovanni falar, que aí a gente já pode emendar no próximo assunto aqui, que é uma pergunta aqui do Davi Rodrigues, ó. Na verdade é uma afirmação. A torcida está fazendo pressão exagerada no Tite, não é só o Tite, os jogadores também precisam ter mais raça em campo. São poucos que estão querendo jogar. E ele falou anteriormente também que ele não estava vendo o Flamengo, ele achou que não gostou do jogo do Flamengo, né, Davi? Não sei se ele está aqui ainda. Eu queria que o Giovanni falasse um pouco sobre isso aí. Igor Jesus, Pedro e o papel do time do Flamengo, né? Porque parece que o Tite é o problema. E a gente sabe que não é, porque a gente já vem aí, o próprio Samuel trouxe esse número, né? Que ele é o cara dos números aqui. Ele trouxe o número que foram 8 técnicos desde Jorge Jesus e muitos jogadores eram os mesmos, né? E a gente vê que o problema, então, não era só os técnicos, né? Fala aí, Giovanni. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, falar do Pedro. Eu gosto muito dele como jogador. É um excelente centroavante, só que o maior defeito dele é a falta de intensidade. Por isso que até o Ramon comentou, às vezes ele parece com preguiça. Ele tem que ser um pouco mais participativo. Mas eu não acho que a fase dele é péssima, não. Ele tem 17 gols no ano. Não chegamos... Contra o Boa Vista, né, Giovanni? Contra o Boa Vista. Mas pô. Ele só... Ele fez muito gol no Carioca, mas ele só tinha o Carioca para jogar. Entendeu? Então, assim, eu não acho que a fase dele péssima era do Gabigol, que só fazia gol de pênalti no fim do ano passado, e até ele ser suspenso por causa do doping. Falando do Igor Jesus, às vezes eu acho que passam muito a mão na cabeça de jogadores da base. Ele já está incorporado no elenco desde 21 ou 22. Ano passado ele já jogou brasileiro, tanto de titular e também em alguns momentos como banco. Então, assim, ele ter oportunidade de jogar não é pressão, é um privilégio. É um privilégio que milhões queriam estar no lugar dele. Falando dele, ele é muito fraco tecnicamente. Hoje o Flamengo jogou com 4 no meio de campo. Ele não jogou de primeiro volante. Ele jogou na segunda linha do meio de campo. Então, ele precisa dar um passe frontal, carregar uma bola. Ele não tem técnica. A técnica dele é zero para isso. Ele só consegue atuar num nível
mediano quando ele joga de primeiro volante, que é só marcar, cobrir os laterais e tocar de lado. E, por fim, você me perguntou a parte do responsabilidade do Tite, dos jogadores. A gente faz a pauta antes da live, né? E eu até coloquei isso. Até que ponto tudo é culpa do Tite? Todo mundo tem responsabilidade, mas também essa responsabilidade tem que cair em cima dos jogadores que, não querendo passar a mão na cabeça do técnico, tem que cair em cima também dos jogadores pelas atuações. Hoje deu uma melhorada, mas assim, é um conjunto. Eu estou vendo que parte da torcida, parte da mídia só olham para o técnico, mas também tem 11 jogadores. O Flamengo é todo um conjunto, comissão técnica, direção e jogadores são todos responsáveis por essa fase. E só por fim, para eu passar a bola de novo para você, também discordo do Ramon. Eu acho que o time tem ainda muito a evoluir durante o ano e provável que haja a chegada de alguns reforços ainda para essa temporada, principalmente na ponta direita, que o Flamengo tentou o Luiz Henrique, o Botafogo contratou, e na ponta direita hoje a gente só tem o Luiz Araújo. Agora pode seguir aí, Daniel. Alonguei demais, na verdade, mas eu já vou passar direto pro... Não, vou te passar direto pro Samuel. O Samuel é um cara que bate muito nos dois, e eu queria saber a sua opinião, Samuel. Até que ponto a culpa é do Tite ou os jogadores também precisam ser cobrados um pouco mais? Cara, com certeza os jogadores precisam ser cobrados, cara. Com certeza. Você vê o Wesley. O Wesley tem, nem sei quanto tempo tem o Wesley de jogando, né, titular, né? Vamos botar assim, o Wesley está bastante tempo jogando, o Wesley está bastante tempo, né, cobrindo ali a direita ali. Se você reparar, as jogadas perigosas do Bragantino, Palmeiras, de todo mundo que desse ano de 2024, é nas costas do Wesley. Né? Aí você vai... outro jogador, né, Samuel, que não é jogador de Flamengo, né? Sim, cara, não, é o que o Ramon fala. O Ramon, acho que uma frase, acho que todo mundo vai ter uma frase, né? A do Ramon é sem amor, sem paixão, sem alma, né? Isso aí é uma coisa que eu sempre bato na tecla, eu sempre menciono ele quando eu falo disso. Os jogadores não estão vestindo a camisa. O hino do Flamengo fala raça, amor e paixão. As três coisas não andam em campo, as três coisas não andam com os jogadores, as três coisas não andam com o time. O Tite pode até... O Tite, se você reparar, pegar o Tite da época antiga, a gente falava, quase entrava em campo e não sei o quê. Hoje eu vi o Tite de antigamente em campo hoje. Falar, gritar, pega a bola e não sei o quê, e não demora. Eu pensei, porra, até que enfim, né? Deu uma despertada. O time não tem conexão com a tomou um torcida. café. Isso. Pai, eu não vi esse Tite há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Então, agora, vamos dizer assim, agora que meio que incorporou isso no Tite, tem que incorporar isso nos meninos agora também. Porque tá difícil, cara. É o famoso jogar com o regulamento embaixo do braço. Já ganhamos os Libertadores, ganhamos Brasileiro, ganhamos isso, ganhamos aquilo, ganhamos Carioca invicto. Então, a gente que paga sócio torcedor, né? Desculpa usar esse termo aí, depois você dá até cortado aí, o Daniel. Né? Me exaltei um pouco agora. Mas problema pra gente, né? A gente vai 11 horas a gente vai ver o jogo. Não, tô ouvindo? Mandei o Tite e o time se lascar aí agora. Você vai aqui é isso mesmo, cara. Você acha que as pessoas estão esperando que você fale aqui como o Tite fala? Quer que você fale isso mesmo. Eu só acho o seguinte, você falou aí que o hino do Flamengo tem raça, amor e paixão, mas não tem não tem nem raça, nem amor e paixão. Isso aí é uma música da torcida, não é no hino. É uma música da torcida, mas eu entendi o que você quis dizer. É um hino da torcida, né? Não é o hino oficial do Flamengo. É o nosso hino, né? É o nosso hino. É o nosso hino, o hino da torcida. É o que a torcida quer, o Flamengo espera. Ainda bem que você
Oi? É o que a torcida espera do Entendi. Flamengo, né? Sim, Raça, amor e é paixão, isso que né? eu tô feliz pelo Flamengo. Não é à toa que quando o Flamengo tá, né, tá, tá começando a pressionar, a gente começa a cantar, começa a empurrar, começa a fazer, começa a crescer, né? Então, vamos botar assim, a gente vai, compra, faz alguma coisa, aí eu olho um comentário aqui do Rico aqui, né? Tá todo bobo, o Botafogo tá ganhando, o Botafogo Não, tá tá ganhando isso, não. O vamos esperar Botafogo o final joga do amanhã. campeonato. Amanhã ele vai ver a arbitragem, amanhã ele vai falar sobre isso aí. E ele tá te sacaneando, mas eu já vou te defender aqui. Porque é o seguinte, o Samuel estava empolgado no que ele estava falando, ele trocou falar canto da torcida por hino. Mas um botafoguense tá na live dos flamenguistas sabendo como é que é o hino, porque se tu me perguntar qual é o hino do Botafogo inteiro, eu não sei. Mas ele, botafoguense, sabe o nosso hino. Tanto é que ele deu uma sacada do Samuel. Então, para defender o Samuel, E temos um botafoguense aqui na live que conhece o hino do Flamengo. Porque eu, por conhece, exemplo, ó, como é que é? Desde 1910. Depois eu fui descobrir que é 1907. Aí tem, o hino deles só tem essa parte de boga. O nosso hino é tão bom que até botafoguense sabe, Samuel. Não liga pra não, esses liga não, haters, não, cara. pô. O Henrique é meu irmão mais novo, cara. O É, Mas não ele não é liga hater, É meu irmão não. mais Você ele não não novo. é é hater. hater. O Henrique, ele é lover. Ele é lover. Ele é lover. É o botafoguense lover. Tá dando uma de tricolete, pô. É lover. Ele é Mas, nosso mas fala É, aí, Samuel. Termina aí a aí, tua pra gente mudar aqui. aí concluindo. Aí a gente pega, gasta dinheiro pra caraca, e compra camisa, e compra isso, compra picanha, e chama os colegas pra. Não, vamos ver um jogo aqui em casa que vai, porra, vai bagunçar. Aí vem problema de arbitragem, aí problema disso, problema de calor. Porra, tá de brincadeira com a minha cara, O pô? foco sempre sai do futebol, né? Vai pra arbitragem. É, porra, os caras não jogaram, não sei o quê. Eu acompanhei essa semana. Ah, o De La Cruz está como se fosse uma coisa extraordinária, assim, uma coisa, né? Pô, um cometa Halley. Ah, coitado, o De La Cruz, depois do treino, ele vai treinar falta. Não faz mais que obrigação dele. Não faz mais que obrigação dele. Nisso tinha que fazer todo mundo. É De La Cruz, é Gerson, porra, o Luiz Araújo, porra, Rascaeta. Mas Todo a gente mundo. tem que ver o banco de hora dos caras, pô. O banco de hora dos caras tá alto, né? É isso aí. É banco de hora, Vai é passar do hora horário. extra, é feriado. Né? É complicado. É complicado. Pensa É complicado. nisso. Né? Foi mal, foi mal. Eu Continua aí, porque queria eu tô ouvir então do exaltado Ramon já. aí. Entendeu? O Ramon foi o Ramon, único que não falou sobre isso continua aí, que aí. eu já tá dando nervoso já. Tá falando esse negócio aí, eu já. É, o Rico tá sacaneando a gente, dizendo que a gente ele entrou na nossa mente. Mas, na verdade, eu tô esperando o final do campeonato, Rico, porque Não, vocês cantaram vitória o ano passado e foi a maior vergonha que eu já vi na minha vida como torcedor de futebol, né? segue Mas o então líder. depois a gente conversa Segue o sobre líder. isso aí. Vamos seguir o líder. Vamos seguir o líder. Né? Vamos ver aí até onde vai esse líder aí deles aí. Vamos lá. Olha só, lembrando que hoje o Fluminense também, já que a gente está falando de Botafoguense, o Fluminense também mais uma vergonha, né? O time jogando bem, 2-0 e em 5 minutos, se eu não me engano, deixa o Galo empatar e quase que vira. 2-2, né? Mais uma vergonha aí. Agora, Ramon, queria saber de você. Eu sei que o Ramon tá chateado, quando o Ramon tá chateado, ele fica só no deboche dele. Mas eu queria que você falasse, Ramon, sobre até que ponto a responsabilidade é do Tite ou os jogadores, como é que seria cobrado isso? Acho que em 2019 a gente já conversou sobre isso. O Flamengo só começou a jogar quando os jogadores deram aquela porrada no Diego lá no aeroporto. É claro que ninguém aqui está querendo violência, mas essa cobrança, quando ela acontece, a gente vê resultado, né? A gente vê quando a torcida vai lá, invade CT, parece que os caras querem isso, né? Sejam ameaçados. Aí o paparazzo, por exemplo, surgiu assim, né? Naquela época do bonde da Estela, os caras saíam muito. Como é que você acha que os jogadores hoje deveriam ser cobrados, Ramon? Já que a gente aqui está entrando num consenso de que a culpa não é só do Tite. Ou você acha que o problema é o Tite? Não, o problema está acima do Tite. O Tite também é um técnico mediano. O Brasil, ele é um bom técnico e tal, aquele jeitinho dele. Mas ele, assim, eu não sou muito fã dele, não.
o problema é acima do Tite, a diretoria. O problema está sempre acima. É a diretoria, a filosofia que você prega, o que você busca, a cobrança que você faz. Não tem cobrança, ao que parece, né? Porque eu não estou lá dentro para ver, estou falando assim, imaginando, pela atitude dos jogadores em campo. Hoje realmente teve um pouco que parece, teve um pouquinho mais de indignação ali, mas não me engana. Mas o problema é de cima da diretoria, que já está satisfeita, barriga cheia. É da diretoria. O problema não é do Tite. Que nem eu já falei anteriormente. Você contratou o Tite sabendo, ou deveria saber, como ele joga. Entendeu? O Tite é isso. Ele não vai ter o futebol ofensivo para cima. Não é o Tite. Ele jogou na seleção brasileira, aí você viu o que a gente aconteceu, né? Ganhamos 2 Copas do Mundo. Então, cara, o problema é a diretoria. E sendo esse o problema, não vai mudar esse ano. É só no final do ano. Então, eu não vejo solução. Mandar o Tite embora não vai resolver. Vai continuar tudo igual. Igual não. O Tite saindo vai piorar, que aí vai virar zona mesmo. Aí é balbúrdia, acabou, é zona total. Então, vamos do jeito que tá indo. Jogando fora, se conseguir um ponto, dá graças a Deus. E é isso, cara. Alguma outra pergunta que eu me esqueci? Tu fez 2 perguntas para mim? Não, é isso mesmo. Tem só uma pergunta aqui para você, ó. Perguntando aqui de quem que você é fã, Ramon. A gente já sabe, mas fala aí de quem que você é fã, Ramon. De que? De jogador? Tá falando assim. Não, a pergunta ela vem 2, ó. Ramon, de quem você é fã? Só da Madonna, né? E aí, Ramon? Madonna. Você é fã da Madonna ou não? Fã da Madonna. Principalmente quando eu era mais nova. Agora, mais ou menos. Entendi. Beleza, Agora, vamos mudar de assunto aqui, então, porque acho que a gente chegou numa conclusão aqui. A gente nunca chega em conclusão nenhuma, na verdade, mas a gente vai tentando, né? Queria que o Giovanni falasse um pouquinho aqui de uma pauta sugerida por ele, né? Eu até brinquei no início da live. Brinquei não, né? Porque o jogador teve uma operação de rim, não sei até que ponto isso interfere. Não sou da fisiologia, mas os caras botaram ele para jogar. Giovanni, direto e reto. Quando é que o Gerson vai entrar em campo, já que ele é a maior contratação em termos financeiros da história do Flamengo? Quando é que de verdade ele vai estrear? Ou ele foi aquele lampejo lá no Jorge Jesus, enganou todo mundo, fez o Flamengo comprar ele? Quando é que ele vai estrear, Giovanni? Essa pergunta só se eu fosse a mãe de Iná para te responder. Mas desde a volta dele, o futebol dele praticado não está abaixo do nível que se espera dele. Ele joga no meio campo, é óbvio, não vai fazer 40 gols por temporada e não vai dar 20 assistências, até porque ele joga recuado. Mas, como você até próprio disse, ele é o jogador mais caro da história do Flamengo. Ele tem que ter um bom rendimento, no mínimo. E ano passado, desde que ele voltou... Primeiro? Oi? Ele estava como primeiro volante ou ele estava como segundo hoje? Estava com o segundo. O primeiro era o Igor Jesus. Segundo. Não, o primeiro não era o Alan? O Alan? Não. O que eu falei, ele jogou na segunda linha de meio campo. O que eu falei de primeiro, ele é o jogador mais caro da história do Flamengo. Ele é o primeiro da lista. Depois vem Arrascaeta, Pedro, Gabigol. O jogador mais caro da história do Flamengo é ele. Ele não pode desempenhar um futebol nota 5. Ele tem que ser mais participativo em lances ofensivos, defensivos. E desde da sua volta, ele não tem mostrado o futebol que se espera. No Mundial de Clubes, ele foi um dos principais responsáveis pela eliminação do Flamengo. Ele fez um pênalti e foi expulso na semifinal. O Flamengo saiu aquele primeiro tempo perdendo de 2-1. Ele deixou o time na mão, cavou a cova para a eliminação do Flamengo. Na Copa do Brasil, tem um erro na final lá em São Paulo, que quando o Flamengo toma um gol, ele deixa de chutar, o São Paulo ataca, Thiago Maia faz a falta e sai o gol nessa falta. Então, assim, o futebol dele abaixo, ele tem essas digitais em jogos super importantes negativamente. Vamos ver se ele consegue
evoluiu. O contrato dele é bastante longo. Ele fez um contrato de 5 anos. Tem esse e mais 3 anos de contrato. Eu, como torcedor do Flamengo, todos nós esperamos que ele desempenhe um futebol muito melhor do que ele vem praticando nesse momento. Mas você acha que ele ainda desempenharia esse futebol no meio ali de volante, ou como segundo volante, ou lá na ponta direita? Não, para mim ele não tem intensidade de jogar na ponta. Ele tem que jogar no meio, nem segundo homem de meio campo, nem de primeiro volante e nem de armador. Segunda linha de meio campo. Ele vem jogando nessa posição, mas tem que render mais. Só para finalizar, para passar a bola, o De La Cruz está jogando na mesma posição que ele, só que um na direita e outro na esquerda. A diferença de atuação dos dois é gritante. O De La Cruz procura a bola toda hora, dá dinâmica no meio de campo, tenta dar finalização, tenta dar assistência. A assistência do Bruno Henrique foi dele. O Gerson, ele pega a bola, segura a bola e toca de lado. Pega a bola, protege e cadencia o jogo. Ele tem que ser também mais incisivo, chutando, dando assistência, para dar mais volume ofensivo para o Flamengo. Mas depende do técnico também cobrar e mandar ele soltar a bola, né? Mas o técnico pode também dar a principal responsabilidade é dele. Não, mas ele tem que responder ao técnico. Se o técnico chegar, filho, toca a bola. Não, solta a bola, solta a bola, solta a bola. Se não soltar, vou colocar outro que solte. O técnico tem que mandar, pô, na minha opinião. Eu tô na beira de onde tem que mandar. Filho, você tem que soltar a bola porque eu tô mandando. Você vai fazer, eu quero que você jogue assim, você joga assado, não quero que você fique... Ou seja, eu acho que deveria o técnico exigir do cara antes. Seu irmão, solta a bola, toca, vai, toca e passa. Como faz o De La Cruz faz isso normal, já é dele, né? Automaticamente ele já faz. O time do Flamengo não tem muito essa característica. Eu concordo com o que você falou, mas assim, eu tô botando a responsabilidade no Gerson, porque senão daqui a pouco tudo é culpa do Tite, aí as culpas do Tite são a culpa da direção, aí a direção é culpa do Landim e tudo vai acabar sempre no degrau acima. Então, não, assim... Tudo é no degrau acima, mas lá embaixo você tem que ser cobrado e o jogador se cobrar. E isso não vai acontecer, né? Mas assim, especificamente nesse ponto, do cara não soltar a bola. Dando esse exemplo agora do caso em tela aí que você falou. Se o cara tá segurando muita bola, eu quando segurava muita bola, eu tomava esporro. Solta a bola, solta a bola. Depende tem que chegar, falar e dar o esporro. Filho, solta a bola, levanta a cabeça. A gente tomava esse esporro quando jogava bola. Amador, a gente era amador. A gente tomava esporro, irmão, solta a bola, solta a bola. Você tinha que soltar. Você não tem muito, porra. Tem que... Senão o cara tirava. Se você não soltar a bola, você vai ter que sair, pô. Só isso é uma coisa básica. Tem que ser cobrado. Mas, se o cara estiver segurando a bola, o técnico manda ele soltar e ele não solta, qual é a solução? Filho, você tá aqui do meu ladinho. A gente falou sobre isso na última live, né? A gente falou isso na última live, que o Tite não tem essa presença ali, não é dele, né? Ele não tem essa presença ao lado do campo, fazendo o jogador fazer aquilo que ele quer. No último jogo foi chuta mais, não tá chutando. E no caso do Gerson toca a bola, ou não toca para trás, alguma coisa desse tipo, né? A gente já vem comentando sobre isso, acho que o Samuel ia falar alguma coisa aí com relação a isso. Sim, isso que eu queria falar. Para você tocar a bola, alguém tem que se mexer. Ou você se mexe, ou os outros jogadores se mexem. A gente é do futsal, queria do futsal, e era assim, você pegava a bola, ou ia para uma ponta, ou ia para outra, e assim ia rodando esse carrossel, né? Eu era pivô. Uma vez eu estava na direita, aí descia, voltava, mas eu tinha que me movimentar. Pegava a bola e movimentava. E o restante da equipe também. Se ninguém se movimenta, fica difícil. E se também ele não levanta a cabeça e não se movimenta para achar o melhor companheiro, vamos botar assim nem falo o De La Cruz, mas o Wesley, que não sobe, o Luiz Araújo, às vezes fica parado, o Pedro, é um cone, fica difícil. Fica complicado, aí vai ter que fazer o quê? Bota a bola, aí bota pro goleiro, o goleiro dá chutão, e fica nesse pagode, vamos dizer assim,
nesse carrossel, Esse né? Tá. marasmo, né? Marasmo. Eu acho que, O time não se eu acho que movimenta. O time não se movimenta. Jogador não tem movimentação. A gente tem percebido isso. Tanto é que o Tite hoje tentou alguma coisa. Ele começa a escalação tentando uma coisa diferente para ver se dava mais volume ali no meio, porque quando ele bota dois atacantes, esses caras naturalmente eles vão voltar um pouco mais, então vai povoar o meio-campo. Ele botou dois armadores. Depois ele na substituição tenta enfileirar atacantes. Ele já tentou fazer isso. Ele tá tentando, mas a sensação que eu tenho é que ele não conhece o time que ele tem, sendo que ele entrou ano passado. Parece que ele não sabe o que ele tem, porque para tirar o menino ali por conta de 1-0, ele já tira aquele menino. Quer dizer, ele parece um pouco que ele tá perdido, Não, né? mas espera aí, Daniel, desculpa te cortar. Você achou que o Igor Jesus, com amarelo e desempenhando o que ele estava, era para ele continuar em campo? Não era, mas eu acho que o erro foi anterior, porque ele não devia nem ter começado a jogar. Ele tinha que ter colocado o Gerson como segundo volante e ele tinha que ter colocado o Lohan para começar. O Lohan já mostrou que é para jogar como titular. E o Lohan joga em três posições diferentes. Ele não era para entrar com três volantes, ele entrou com três volantes. Por isso que ele se tocou e tirou, porque ele não conseguiria resolver o jogo perdendo de 1-0 com três volantes. Porque o Igor Jesus, o Alan e o Gerson são volantes. Então ele errou na escalação ao iniciar com esse menino. Ele tinha que ter deixado o menino para o segundo tempo e ter começado, como o nosso querido Samuel quer tanto, que já foi até chamado de maluco aqui na live pelo Rico, mas não é maluquice, é botar o time ofensivo, pô. Ele tinha que ter entrado com o Lohan, não, na minha opinião, tá? Não tô aqui o dono da verdade. Mas ele a gente entrou fechando. Ele entrou fechando, pô. Ele entrou fechando, precisando do resultado, porque o time do Flamengo precisa mostrar alguma coisa, principalmente por conta do jogo contra o Palestino. A gente precisa, para não criar uma pressão da torcida e da imprensa para esse jogo. Então, para aliviar, ele tinha que partir para cima. Tanto que ele percebe isso e aí ele começa a partir. Mas aí eu acho que ele já devia ter começado a fazer isso. Agora, só um comentário que eu queria fazer sobre isso. Tem dois pontos rápidos. O Giovanni falou sobre passar a mão na cabeça do jogador e isso acontece com o Gerson, né? O Gerson teve lances capitais em várias competições e prejudicou o Flamengo. E o Andrés Pereira, que na minha opinião é muito mais jogador que ele, por conta de um erro, o cara ele foi assim martirizado para sempre, né, na história do Flamengo. Tem gente que odeia o cara porque coloca a culpa nele ali pela perda da Libertadores. Eu não odeio ele não, cara. Eu não odeio não. Eu acho ele bom jogador, Andrés Pereira. Eu acho que ele é muito melhor que o Gerson. Aí, não sei. Mas aí a culpa dessa questão é a direção, né? Que não fez a opção de compra e resolveu comprou o Gerson muito mais caro meses depois. 6 meses depois. E aí, só para terminar, para deixar o Samuel falar, eu realmente concordo com o Samuel, que é o único que, o De La Cruz é o único que ainda está jogando assim, a gente vê que ele está raçudo, né? Eu vi essa semana o replay do jogo e ele tem vários momentos que ele reclama, ele fala assim, vai, aí ele fala, porra, ninguém foi na bola, ele reclama porque o time não tá indo. Não tá, ele passa a bola pro lado e ninguém tá subindo. Ele fica reclamando, ele baixa a cabeça, ele fica sozinho no campo reclamando o tempo todo. Eu fico com medo, daqui a pouco vai vir a Copa América, esse cara vai querer jogar a Copa América e ele vai começar a entrar no clima ruim do Flamengo, ele vai começar a ficar preguiçoso para não se lesionar. Eu tenho medo dele se contaminar, porque ele é um cara que chegou agora. Ele tava querendo mostrar serviço. Mas eu acho que daqui a pouco esse cara vai entrar no ritmo do time do Flamengo, que é esse toque de bola para trás. Não é não, Ramon? Capaz. Eu tenho muito medo disso, porque hoje realmente ele é disparado o melhor do Flamengo. Mas eu não sei o que acontece. Eu fui ver o jogador aí com o tempo, eu bem no achava que era só Flamengo. O trocar Andrés jogador. Pereira foi um. O Andrés Pereira, nos primeiros jogos, ele era raçudo, roubava todas as bolas. Daqui a pouco ele começou a virar um jogador normal, assim. Não sei se foi a... O André Pereira fala. parou até de dividir bola. Ele não dividia nem mais bola. Tirava o pé. Também não é característica dele, né? Lógico, né? Também. Mas um cara que joga no meio, né, Ramon? Tem que dividir bola. Sim. Não, que joga no meio, que joga no Flamengo. Porra, aí... Mas enfim, hoje em dia não pode... É outra época, né? Só um adendo também, que a gente tem que falar hoje.
não só pelo gol, mas a boa atuação do Bruno Henrique, depois da lesão, já com uma certa idade que ele tem. Foi muito bom ver o Bruno Henrique desempenhando bem, fazendo uma boa partida, conseguindo atacar os espaços, né? O Bragantino também ia para cima. Então, foi bom ver ele fazendo uma excelente partida e ver que a gente está, pelo menos na ala esquerda, bem servido, né? Com Lançamento do Cebolinha Uruguai. e o Bruno Henrique. Infelizmente, o Cebolinha está machucado, mas o Bruno Henrique está dando conta do recado muito bem. O Ramon citou muito bem, inclusive foi um passe assim, um passe Do do Uruguai. De La Cruz, né? Primoroso, né? Samuel queria falar alguma coisa. Não. Acho que eu completei com o que eu disse aí. Acho que tá redonda aí Beleza. a live aí. Tá. Então a gente terminou, falamos sobre isso aí, né? Essa questão do Gerson. Queria agradecer. Já temos quase uma hora de live aqui. Não sei se a gente vai conseguir, porque a gente está fazendo pelo Flagramavo. Não sei se vai ser só uma hora de live. Mas a galera participou bem dessa vez aqui. Alguns comentários rápidos aqui. Ó, BH só tá jogando porque o Cebolinha tá lesionado. Gerson tem história. Eu acho que é isso que faz o Flamengo ter gasto esse dinheiro nele, porque senão ele seria um outro jogador tipo o Arão, né? Que jogou bem ali e tal, fez alguns gols, mas com um técnico diferente, né? Ele rendia. Tanto é que um dos poucos caras que reclamou do JJ foi o Gerson. Reclamava que toda hora ele reclamava, que o cara nunca elogiava. Tem uma entrevista famosa do Gerson que ele fala isso. Pô, o cara nunca elogiava, mano. Era só crítica. Tinha uma hora que tu falava, pô, mano, o maluco não vai elogiar, não. Eu acertei o passe, o cara não elogia. Isso mostra que o jogador precisa ter esse ego massageado, né, mano? Principalmente o brasileiro. Ele tem que ser mimado. Você não pode cobrar, coitadinho, ai meu Deus, botar debaixo do braço. O Tite é bom nisso. É abraçar. Pô, filho, vamos conversar. Não, você é bom. O jogador brasileiro, ele gosta disso. O europeu já não. O brasileiro, ele tem isso. Tem que ser o paizão, entendeu? O ego massageado. Será que ele vai fazer técnico tudo europeu Jesus aqui. também? Essa é a minha dúvida. Para não dizer certeza, se o JJ viesse hoje, o JJ é desconhecido. Ninguém conhece o JJ. Ele pousa aqui hoje para treinar o Flamengo? Não sei não, hein? Começasse a dar aqueles gritos dele, os caras iam olhar, pô, qual é desse maluco, esse velhinho? Subi aqui para da Libertadores, o que esse velho tá fazendo aqui? Irmão, queimava o velhinho. Entendeu? Pois é. Pra tu ver como é que são as coisas, mas enfim. Ó, pra gente terminar, falta 1 minuto e 10. Eu não sei se o Instagram vai cortar aqui. Lá no meu perfil pessoal ele estava fazendo direto, passava de 1 hora, mas é a primeira vez que a gente está conseguindo fazer direto pelo Flagramáveis aqui. Falta 1 minuto nesse momento. Ficou faltando ainda umas coisinhas para a gente falar, mas nada que vai mudar o resultado dessa live aqui no sentido da nossa opinião, que é sobre a possível venda do Wesley, né? Eu acho que aqui todos concordam que deveria ter vendido. Sobre a SAF do Flamengo, a gente está no forno aí, um videozinho que a gente vai lançar sobre a nossa opinião sobre essa SAF aí. E o JJ, que deu recentemente uma entrevista falando sobre o futuro dele no Al Hilal, ele deixou em aberto. Então, será que, mais uma vez, vai começar? Ó, o Instagram está me avisando que faltam 26 segundos, então ele realmente vai encerrar a live. Acho que a gente não vai abrir uma outra live, mas a gente então se reúne na quarta-feira, depois do jogo contra o Palestino. Durante a semana a gente vai postando os nossos palpites. Mas aí, Ramon, a gente ganha ou não? Rapidinho. Palestino? 10 segundos. Torcer pro empate.